Vamos lá, vamos retomar as nossas conversas na carta de Tiago. A carta de Tiago, como eu tenho dito a vocês, é possivelmente uma coletânea de resumos da pregação de Tiago, irmão do Senhor, lá na igreja de Jerusalém. Quando os discípulos se espalharam, os 12 se espalharam, Tiago ficou em Jerusalém. Pedro também orbitava ali em Jerusalém, estava mais por ali, Pedro, João. Mas é natural a gente entender que em algum momento, assim como Paulo foi para os gentios, os 12 começaram a se dispersar. E a gente não sabe exatamente como surgiu a liderança de Tiago em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, no Evangelho de Marcos, é apresentado primeiro como incrédulo, porque os irmãos de Jesus não creram nele até a ressurreição. Ao pé da cruz não estava nenhum deles, tanto que Jesus vai crucificado falar com Maria, que está ao lado do apóstolo João. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É sinal que Jesus viu sua mãe naquele momento, sem nenhum dos seus irmãos, para ampará-la. Mas, quando o apóstolo Paulo descreve a ressurreição, em Coríntios 15, ele vai dizer das testemunhas da ressurreição. E entre as testemunhas ele coloca Tiago. O Senhor apareceu para Pedro, apareceu aos 11, apareceu a Tiago. A gente só sabe isso, que Jesus apareceu para Tiago. Então, as circunstâncias da conversão, do convencimento de Tiago, a gente não sabe. E por que Tiago? Sendo que Jesus tinha outros irmãos. Um era chamado Simão, outro chamado Judas. Judas, inclusive, é o que escreve a carta que nós temos, um pequeno texto antes do Apocalipse. Então, a experiência de conversão de Tiago nós não sabemos. E mesmo a sua ascensão no colégio apostólico, vamos chamar assim, nós também não temos detalhes. Quando Paulo se converte, Paulo começa a viajar, Paulo vai ter os seus embates, Atos capítulo 15, nós vemos Tiago, de certa forma, presidindo a assembleia, o ajuntamento. Os apóstolos e os presbíteros são consultados sobre a questão da circuncisão, da guarda da lei, e Paulo vai falar, Barnabé vai falar, Pedro fala primeiro, e fala da sua experiência na casa de Cornélio. Depois Paulo e Barnabé dão seu testemunho, e quem arremata a questão é Tiago. Se você ler Atos capítulo 15, você verá que ele se levanta na assembleia e diz, olha, as escrituras dizem isto, isto, isto e isto, o que concorda, portanto, com o que estamos vendo, então é isso aqui. E ele fecha a questão. Essa ascendência de Tiago, irmão do Senhor, sobre a igreja de Jerusalém, não sabemos como aconteceu. Mas Deus tem essas coisas, de escolher alguém, de chamar alguém por causa do seu traço de personalidade, por causa do seu perfil pessoal. E assim como no passado Deus foi buscar Moisés no deserto, Deus foi levantar Davi dentre as ovelhas de seu pai, Deus também, de alguma forma, entendeu que Tiago era o homem para aquela missão. Então, Tiago é o bispo, Tiago é o líder da igreja em Jerusalém, e possivelmente os seus sermões inspiraram, eu gosto de pensar nesse livro, nesse texto, como um resumo das ideias dele. E um texto muito conhecido é o capítulo 3, que nós podemos hoje, graças a Deus, aplicar universalmente a todas as pessoas. No passado, os homens gostavam de pregar esse texto para as mulheres. Mas agora, com as redes sociais, está provado que os homens também falam demais. Então, esse texto, normalmente, eu sou crente antigo, era um texto que eu só ouvia nos cultos das mulheres, à tarde. É sério. O que é o preconceito,
o que é o preconceito, o que é a generalização, o que é uma coisa muito falada, que parece que é verdade. Opa, está chegando som aqui. Mas o capítulo 3 vai falar sobre o domínio da língua. E quando eu era menino, eu ia muito aos cultos. Escola de manhã, de tarde minha mãe ia para a igreja, eu ia com minha mãe para a igreja. E esse é um texto que normalmente eu ouvia nos cultos das mulheres. As mulheres sempre tiveram uma preocupação com esse texto. Eu raramente veremos isso pregado numa reunião de homens. Não sei se o George em algum momento ouviu numa reunião de homens esse texto, eu nunca ouvi. E eu quero falar que isso é um erro que nós cometemos. Porque aqui não é uma questão de gênero, é uma questão da humanidade. A questão do uso da palavra, não é? E na Bíblia quem mais fala são os homens. Então vamos lá. Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos, repetindo, tropeçamos em muitas coisas. O que é tropeçar? Tropeçar é aquele erro meio que involuntário. Quantos de nós caminhamos, né, e damos aquela topadinha num degrau, aquela tropeçadinha, a gente olha para o lado para ver se ninguém percebeu. Eu lembro de alguém que um dia tomou um tombo lá na rodoviária da Penha, escorregou e caiu sentado assim, nem vou falar quem foi, mas o primeiro tombo a gente nunca esquece, né, amor? Então, assim, tem coisas daquela vergonha, né, de você tropeçar e os outros notarem. Pior quando você cai esborrachado no chão. Mas o que é o tropeço? O tropeço é aquele deslize, aquela coisa que não era intencional. Você não prestou atenção no caminho, você se distraiu, olhou para o céu e chutou a pedra, ok? Então todos nós tropeçamos em muitas coisas. Alguma tolerância para todos nós, por favor. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele usa uma metáfora equina aqui, não é? O cavalo é controlado a partir da sua boca. Então, quem está conduzindo o cavalo usa lá os arreios, né, para orientar a direção que ele quer. E a espora para acelerar o galope. É assim que acho que se cavalga por aí. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então é a proporção, o grande navio e o pequeno leme, mas aquela pequena madeirinha ali atrás determinava para onde vira o navio. Quem já pilotou um motorzinho, uma canoa com um motor de popa, sabe como é fácil virar a canoa. Assim também a língua, pequena como um leme, mas capaz de virar as coisas, né? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba ou conta vantagem de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade. O Tiago estava... Alguém devia ter falado mal dele aqueles dias. Ele estava meio ressentido. Devia estar correndo alguma fofoca lá na igreja. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, olha que palavras fortes, né? Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Sabe aquelas pessoas que o pessoal falava assim, vai ter 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua, né? O corpo a gente pede para Jesus salvar e ir para o céu. Agora a língua deixa queimar no inferno.
Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Dizem que Eva e a serpente foi assim, né? Oi, amiga. Amiga. Cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. E olha aqui a generalidade. Amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ou seja, a gente fala mal de qualquer um. Né? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém. Primeiro eu quero dizer que esse texto não está oferecendo opções. Ele está dizendo que não tem jeito. Não é aqui uma palavra de encorajamento dizendo assim, vamos vencer, vamos domar a língua. Ele vai dizer assim, cara, ninguém consegue. Ele está tratando o assunto como se fosse um assunto vencido. Ou seja, temos que reconhecer que todos nós temos problema nessa área. Se alguém conseguiu dominar, esse alguém é perfeito. Agora, puxa vida, o problema de eu começar a pregar é que eu vou lembrando das coisas engraçadas, né? E esses dias eu vi um videozinho, Instagram agora tem tanto videozinho, e assim que o cara casou com uma muda. Ele casou com uma muda, para que ele... Aí ela era assim... Não adiantou nada. A mulher é uma bebinha, bebê. Não adiantou nada. Ai, Jesus, é um barato, né? Então é assim, acho que até mudo discute, se deixar. De algum jeito lá, eles vão ficar falando um do outro. É lógico que a expressão falar tem outro significado aí, mas não tem como, né? Então, fiquei vermelho, né, amor? Não tem jeito, né? Então, estas coisas são assim. Tiago está conformado. Tiago não está dizendo assim, olha, vamos melhorar, vamos corrigir, Deus vai nos ajudar, isso aqui a gente vai superar. Não, ele está dizendo, olha, cara, é uma coisa pequena que Deus deu para a gente para o bem, mas a gente tem muita dificuldade de usar apenas para o bem. O dom da fala, a dádiva da linguagem, ela é extraordinária. Mas vocês podem ver que em todo idioma existem xingamentos. Em todo idioma existem formas de você expressar coisas que normalmente a gente não fala em qualquer lugar. Por quê? Porque a fala ela é uma arma. A fala é uma arma. O falar é a extensão do pensamento, e eu vou para Jesus daqui a pouco, que vai ajudar um pouco essa visão. A fala é uma extensão do pensamento, a fala é uma manifestação do nosso interior, e a fala é uma arma letal. Né? Lá em Provérbios vai dizer que às vezes a palavra fere mais do que a espada. A palavra dura do amigo às vezes é pior do que o bofetão. Não é? Então a palavra dura às vezes do marido e da esposa, a palavra dura dos filhos. Filhos sabem ser cruéis também. E sabem usar a palavra contra nós. Assim como nós, muitas vezes, destemperados no momento de ira, falamos coisas também que não gostaríamos de ter falado, mas depois a gente vai lá e pede desculpa, mas eu falei. Não é? Então, quem é que não peca no falar? Quem é que não erra no falar? Não há. Eu não conheci ninguém ainda capaz disso. Uma das pessoas que mais nos fascinaram durante muito tempo, né, e já contei para vocês a história do Dr. Shedd. Alguém numa aula chegou para ele, Pastor Shedd, eu nunca vi o senhor falar mal de ninguém.
Do diabo, o que o senhor fala? Ele é muito trabalhador. Então, assim, é um homem admirável, né? Mas são pessoas tão raras, são pessoas tão difíceis de achar, que você também fica até com medo de conviver, né? E estragar aquela pessoa. Então, porque você vai começar a falar coisas que ele não precisaria ouvir. Há 2 conselhos práticos aqui em Tiago que eu vou entrar neles já. Mas antes, Jesus é a fonte de inspiração de Tiago. Se pegarmos Mateus capítulo 12, nós vamos perceber de onde Tiago está tirando essa constatação do poder terrível da língua, não é? Quando Jesus discute lá com os escribas e com os fariseus, ele vai falar sobre essa questão da palavra, né, do que sai do coração, daquilo que a gente fala, não é? 12:33 de Mateus. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Normalmente nós pensamos aqui em ações. Mas olha o que o texto está dizendo. Raça de víboras. O Jesus também tinha seus rompantes, né? Ou bando de cobra. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, isso aqui me preocupa, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. A gente fala de árvore boa e árvore ruim pensando muito em resultados, em ações, nas coisas que as pessoas fazem. Mas Jesus está falando aqui de palavras. Do seu coração saem palavras boas quando o seu coração é bom. Do seu coração saem palavras más quando o seu coração é mau. E sabe de uma coisa? No dia do juízo a gente vai dar conta de toda palavra inútil que a gente proferiu. Então aí vale a máxima, tanto de Provérbios como de Jesus. E ontem eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim para mim no aconselhamento: pastor, eu peço tanto para Deus falar comigo, e Deus não fala comigo. Eu queria ter um relacionamento com Deus, mas eu queria ter certeza que Deus fala comigo. Eu falei assim: cara, você sabe que Jesus disse assim: sejam prontos no ouvir, tardios no falar. Deus, é assim que Deus age. Deus ouve muito e Deus fala pouco. Deus escuta todos nós, mas Deus fala muito pouco. Então essa máxima de ser pronto para ouvir, tardio para falar, seria uma coisa que a gente precisava aprender. Eu sou o falante, eu falo o tempo todo, eu tenho um problema sério. Eu e Batata conversando é uma dificuldade, porque nós somos 2 que querem falar o tempo todo e um vive interrompendo o outro. É difícil um de nós completar o raciocínio sem que o outro complete, né? Interrompa, né, Batata? Eu e ele já nos entendemos, ou já não nos entendemos, está tudo certo. Mas eu sou falante. O Léo, de vez em quando, fala para mim: Zé, não adianta, você é falante, você não é ouvinte. Quando a pessoa começa a contar a história, você já foi, já voltou, já achou a solução e você quer que ela pare logo para você falar: faz isso. Eu digo para mim mesmo que eu sou pragmático, mas é um eufemismo, é achar uma forma de esconder o meu defeito. Eu preciso falar, né? Talvez por isso eu esteja aqui, vocês ouvindo e eu falando. Mas quem muito fala, mais erra. Nas muitas palavras, surgem as palavras nécias, surgem as palavras tolas, surgem as palavras equivocadas. Quem fala mais tem mais chance de errar. Olha o presidente da República, essa semana, a idiotice que ele falou. É lógico que ele não quis dizer o que disse, mas disse. É lógico que a frase que ele usou foi totalmente inadequada, totalmente burra, e não era isso que ele queria dizer. Não tenho dúvida que ele não queria dizer
Mas disse. Palavras mal colocadas, ideias mal expressadas. É assim que funciona. Para quem não sabe do que eu estou falando, está todo mundo sabendo, né? Então é assim, palavras, expressões inadequadas. Quem é que não erra? Mas aqui Jesus está nos dizendo sobre a índole do coração. Nós temos que guardar o coração. Filho meu, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E sabe como é que você jorra a vida que está dentro de você? Por meio daquilo que você fala. Então, guarda o teu coração, guarda o que você armazena lá dentro, veja bem o que você sente, o que você pensa, porque mais dia, menos dia, isso vai sair de dentro de você. Isso vai jorrar. Então, se o teu coração é bom, as tuas palavras serão boas. Se o teu coração é generoso, a tua generosidade vai se expressar em obras e em palavras. Se você é perdoador, você terá facilidade de expressar a generosidade do perdão. Mas se você armazena ressentimento, você vai vomitar o seu ressentimento em algum momento. Se você armazena ira, essa ira vai como uma panela de pressão, daqui a pouco escapar pela válvula. A pressão vai vazar. Então a gente precisa guardar o coração, para que os nossos lábios, o nosso pensamento, reflita realmente aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é lá dentro. Tá bom? Então, Jesus e Tiago estão em harmonia. É difícil controlar a língua. A língua é nervosinha. Mas é interessante a gente tratar da fonte, tratar do coração. Talvez seja difícil controlar a fala, mas seja mais interessante, mais inteligente a gente analisar o coração. Entenderam? Cuida do depósito, de onde saem as palavras. Cuida do depósito. É lógico que eu estou pondo a mão aqui no peito, no coração, mas vocês sabem que é aqui, né? Cuide da sua inteligência, da sua cabeça. Olha o que você põe para dentro de você. Olha o que você assiste, olha o que você vê, olha o que você lê, olha com quem você está conversando, presta atenção onde você está nutrindo os teus sentimentos, os teus pensamentos, a sua visão de mundo. Olhe onde você está aprendendo, olha o que você está acumulando, olha o tesouro do conhecimento que você está adquirindo. Porque aquilo que você colocar para dentro de você, é isso que vai sair de você. A boca fala do que o coração está cheio. Então veja lá o que você coloca no seu coração. Se é difícil controlar a língua, se Tiago está dizendo para nós que se alguém consegue isso é perfeito, então que tal a gente controlar os ouvidos? Para que não entre por esses ouvidos idiotice, para que não entre mentira, para que não entre murmuração, para que não entre xingamentos. Que tal a gente controlar os ouvidos? A gente não ficar ouvindo qualquer coisa que se fala por aí. Isso é uma coisa que eu detesto. Ontem eu passei novamente por essa situação. Estou eu lá dirigindo, indo para a formatura do Noel. O Noel se formou ontem em teologia, parabéns para ele. Estou indo lá para a Ceilândia, lá na Hélio Prates, do meu lado, um carro infeliz, com aquele som dos infernos do meu lado. Eu doido para ser policial, só para fazer encosta. Rapaz, se eu fosse policial, eu ia dar tanta multa para esses caras. Encosta aí, documento, tal. Só para pegar tudo que está errado. O som alto já é uma infração. Mas ia ficar procurando pelo em ovo, sabe? Step, deixa eu ver se tem macaco. Deixa eu ver se o step está cheio. Lanterna, para encher o cara de multa. Aprende aí. Porque só de estar num lugar que a música é... Eu lembro uma vez que eu e Tânia fizemos uma viagem, eu, Osair, Célia e Tânia, um passeio no Delta do Parnaíba. É para ser lindo, olha, é bonito, maravilhoso, tal. Um passeio de 5 horas do barco. Gente, aquela música dos infernos, aqueles forrozinhos obscenos o tempo todo, falando besteira. Falei, misericórdia, como é que eu saio daqui? Mas eu não tinha mais como sair, eu estava com um barco no meio do rio. E a Tânia falou, Zé, calma.
Porque aquela música dos infernos, só aquele, não é o ritmo até me agrada, mas só obscenidade, só frase com duplo sentido. Por que você está ouvindo? Funk pancadão. Eu fico pensando que esses jovens se alimentam do quê? De violência, de obscenidade, de baixeza. Eu até gosto de rock, né, cara? E pode ser que a letra do rock em inglês tenha muita besteira também, mas como eu não entendo, isso não me contamina, fica só a música. E se eu ouvir música em coreano, tá tudo certo. Ouvir K-pop, tá tudo bem. Os caras cantam em inglês também, né? Mas se cantar em coreano, poxa, não tem problema. Mas o que você põe para dentro pelos ouvidos? O que você põe para dentro pelos olhos? O que você enxerga? O que você vê? O que você lê? Essa maquininha, né? Celular é uma porta, é uma janela para o mundo. Como tem coisa boa, até eu estou lá. Né? Tem muita coisa boa lá, não vou reclamar dele não. Acho que o celular é uma ferramenta maravilhosa, esse computadorzinho no bolso, que nos permite estar lá do outro lado do mundo. Está lá o Alexandre, do outro lado agora, lá em Portugal, participando do culto conosco. São ferramentas de bênção, são instrumentos de cultura. Google acadêmico, você pesquisa tudo e acha tudo que você precisa. Mas tem gente que, em vez de usar o Google acadêmico, vai usar TikTok o tempo todo. Aí, cara, se você é um cidadão de TikTok, sinto muito. Né? Nós temos que evoluir, nós temos que usar as ferramentas do conhecimento para o nosso crescimento pessoal. Então, olha o que você coloca dentro. A melhor forma de dominar a língua é dominar o coração. Tá bom? Mas eu quero voltar para Tiago em 2 conselhos práticos que ele dá para a igreja. Capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Vamos repetir juntos? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Vire-se para o seu irmão e diga: irmãos, não fale mal uns dos outros. Vire para o outro agora. Fala para o outro agora. Irmão, não. Vocês aí de casa, ou vocês aí do outro lado da lente, não falem mal uns dos outros. Isso aqui é para vocês, vocês de casa. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Eu me lembro, eu estava numa assembleia da convenção em São Paulo. Pastor Elcio Sardenberg, primo do Sardenberg da CBN, o repórter, o comentarista econômico da CBN. Pastor Elcio Sardenberg, à tarde na assembleia, foi lá, só pastor, só líder de igreja, representante de igreja, a reflexão devocional. Ele lê esse texto: irmãos, não falem mal uns dos outros. Tudo pastor ali, batata. Puxa vida, ele enfiou o canivete na gente que tirou fez transplante de pulmão e de coração naquele dia. Né? Porque como é fácil falar mal, é muito fácil falar mal. É um pecado que a gente comete. Olha, Tiago está escrevendo para a sua congregação, para os crentes de Jerusalém. Eu diria que ele não está nem escrevendo, para mim ele está pregando para os crentes de Jerusalém. É um mau hábito que a gente tem. É um mau hábito. Isso tem a ver com hábito mesmo, é o costume de falar da vida dos outros. E por que ele diz para a gente não falar? Aquele que fala mal do irmão julga, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se você julga a lei, você não é observador da lei, mas é um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O problema, Tiago sugere que quando a gente fala mal do irmão, a gente se coloca no lugar de Deus. A gente se dá o direito de ficar dizendo se ele está certo ou se ele está errado, quando muitas vezes a gente não conhece as reais motivações do coração. Nós estamos numa sociedade muito mais evoluída do que a daqueles dias. Depois de Freud e da psicologia e da psicanálise, a gente já descobriu que muitas das coisas que a gente faz, a gente nem entende de onde vem.
Muitos dos nossos comportamentos, eles refletem traumas, maus hábitos, vícios, coisas que aos olhos de um é fácil de fazer e aos olhos de outro é muito difícil de fazer. Hoje nós compreendemos melhor a complexidade que é a pessoa humana. Chamar um deprimido de oprimido pelo diabo, chamar um deprimido de preguiçoso, né? Vai, levanta, anima, só quer ficar na cama deitado, não quer fazer nada. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Enfim, estou usando um dos exemplos, mas há tantas outras coisas que nós poderíamos falar, não é? Alguém que tem a vida financeira atrapalhada, às vezes a gente e fica criticando, mas a gente não conhece o histórico da pessoa. A gente não sabe qual é a compulsão que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa tem compulsão por gastar, é a válvula de escape dela. Eu lembro um dia que aqui do púlpito, há muitos anos, eu fui meio impiedoso, né? Eu tenho uma genética que me favorece. Aí eu fiz alguma frase mais ou menos assim, gente, vamos fechar a boca aí, cuida do corpo, cuida da saúde, vocês que estão com sobrepeso, cuida aí e tal. Deu uma geral, né? Aí, depois do culto, o Edson me chamou assim, pastor, a genética lhe favorece, tenha compaixão dos gordos. É possível que eu coma menos que o senhor, mas eu não perco peso. Eu me senti tão envergonhado. Na semana seguinte, eu vim aqui para o púlpito, do mesmo lugar onde eu, pensando estar fazendo algo bom, foi na boa intenção. Eu queria encorajar os irmãos a cuidarem melhor da saúde. Mas eu fui grosseiro, eu fui rude, eu fui incompreensivo. Então eu voltei ao mesmo lugar e pedi perdão. Irmão, semana passada eu disse isso, e o Edson me disse, sua genética lhe favorece, e é verdade, eu ignorei esse fato. Então me perdoem, eu quero que vocês cuidem da saúde, mas, por favor, perdoem a minha falta de habilidade no uso da palavra. Então é assim, é fácil para quem é magro criticar quem é gordo. É fácil para quem é pequeno criticar quem é alto. E vocês estão entendendo? A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. E nos colocarmos no lugar do outro é uma habilidade que a gente só desenvolve com muita paciência, muito relacionamento. Então não fale mal de quem você mal conhece. A gente, na verdade, não se conhece o suficiente para fazermos isso. E o outro texto, capítulo 5, verso 9. Aliás, antes disso, né? No falar mal um do outro, eu estava pensando de onde Tiago tira estas coisas. Eu creio que ele vai lá no Antigo Testamento e lembra das histórias do passado. Não é? Quando Miriam e Arão criticaram Moisés por se casar com uma mulher cuxita. Semana passada o pastor Welton pregou à noite, né? Ele falou sobre o racismo. E nós temos um episódio interessante que está em Números, acho que é o capítulo 12 também. Porque Arão e Miriam, que são os irmãos de Moisés, vão criticá-lo. Números 12, verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Moisés se casou de novo. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E aí segue a narrativa. Cuxi seria a Etiópia. Então Moisés teria se casado com uma mulher negra. Não é um episódio de racismo, porque racismo é uma coisa da cultura moderna. Tá bem? Não é racismo. Mas é uma questão da endogamia. Os israelitas só casavam com israelitas. A gente não pode esquecer que Abraão casou com a sua meia-irmã. Depois foi buscar uma esposa para Isaac entre seus parentes. Quando Esaú se casou com Filisteias, Rebeca disse, vai lá e casa com alguém da nossa família. Ele se casou com as suas primas. Então são casamentos dentro da família, casamentos endogâmicos. Moisés se casa com uma mulher negra que era
talvez do Alto Egito, né, da Núbia. O Egito tinha... Hoje a gente pensa no Egito como um país árabe, mas o Egito antigo era negro. O Egito antigo tinha uma forte presença negra. E racismo não havia naquela época. As coisas... Isso não era problema. Cor da pele não era problema. Isso é coisa mais recente inclusive do catolicismo, do protestantismo, que começou a ensinar que só branco tem alma. Então isso é coisa do século XV, XVI para frente, tá? Da escravização. Então não é uma atitude racista, mas é uma crítica que Miriam e Arão fazem a Moisés. E quando eles criticam, é interessante, né? A Bíblia diz que Deus ouviu eles falarem mal de Moisés. E Moisés era um homem manso, Moisés não se incomodou. Mas Deus tomou as dores de Moisés. E Miriam ficou leprosa 7 dias. E a sua pele ficou alva. Aí a lição de Deus, né? Você está criticando porque Moisés casou com uma negra? Pois tu vai ficar agora branquinha, branquinha, branquinha. A pele de Miriam ficou alva. E aí Moisés intercede por sua irmã. E Deus fala, tá, eu vou perdoá-la, mas 1 semana. Ela vai ficar assim 1 semana. Depois a pele dela volta ao normal, vocês trazem ela de volta para o arraial. Vejam o que é. Né? E por que Deus castigou Miriam? Eu acho que a ideia foi dela. Eu acho que foi Miriam que começou e insuflou Arão. E os dois começaram a criticar Moisés e Deus foi lá e tomou as dores de Moisés. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de falar mal do irmão. E aqui o irmão é literal, né? Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Então quando o Tiago fala, não fale mal do seu irmão, essa história me faz pensar. Então olha, seu irmão é seu irmão, você não está aí para falar mal dele. Capítulo 5, verso 9 diz, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Não nos queixemos uns dos outros. E aí eu lembro também de Massá e Meribá, quando Israel se queixou de Deus e reclamou a ponto de Deus chegar para Moisés em dado momento e falar assim, Moisés, sai do meio deles, eu acabo com eles hoje, Moisés. Olha o que foi um povo reclamão na presença de Deus. Deus fala assim para Moisés, Moisés, por 10 vezes esse povo já me irritou com as suas reclamações. Sai do meio deles que eu vou destruí-los. E de você eu faço um povo maior. E Moisés fala, não Deus, se o Senhor vai destruí-los, destrói a mim também. O que a murmuração, o que a reclamação causa em Deus? Paulo tem a teologia positiva, sede agradecidos. Então a solução para não murmurar é gratidão. Em vez de começar a reclamar por aquilo que você não tem, comece a agradecer por aquilo que você tem. Em vez de você olhar aquilo que te incomoda, comece a olhar aquilo que te traz alívio. Troque a murmuração por gratidão. Use a sua boca para o bem. Se no seu coração há murmuração, no fundo, existe o quê? Ingratidão. Mas se no seu coração há gratidão, o que vai sair da sua boca? Louvor. Então a boca fala do que o coração está cheio. Se você encher seu coração de gratidão, dos seus lábios sairá louvor. Se você se deixar amargurar na ingratidão, dos seus lábios sairá murmuração. É aí que a gente vai saber que árvore você é. O que tem aí dentro de você. Finalizo rememorando Provérbios. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Do seu coração é que vai proceder a sua palavra. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor,
admitimos que todos pecamos no uso da palavra. Admitimos que, como Tiago falou dos seus irmãos em Jerusalém, nós também somos falhos no uso adequado da palavra. Todos nós, em algum momento, emitimos um juízo indevido, uma palavra não tão verdadeira. Todos nós extrapolamos, às vezes, dando lugar à ira. O Senhor sabe, os nossos pecados não estão ocultos aos teus olhos. E é por isso que nós pedimos ao Senhor que, com graça e com misericórdia, o Senhor nos perdoe. E ajuda-nos, Senhor, a guardarmos o nosso coração em pureza, guardarmos o nosso coração em santidade, guardarmos o nosso coração com sabedoria, nesses tempos em que há tantas vozes na terra e há tantas possibilidades de escuta, nesse tempo, Senhor, em que há tantas informações e tanta gente dizendo tanta coisa, que a gente possa aprender a filtrar e proteger o nosso próprio coração, para que não entre pelos nossos olhos ou pelos nossos ouvidos aquilo que não vai gerar em nós fruto de alegria e de gratidão. Que nós possamos crescer no aprendizado, Senhor, das boas coisas, para termos um bom tesouro no coração e falarmos boas palavras. Que o Senhor nos ajude nessa jornada das línguas estranhas, insanas, mas que também podem ser curadas pelo dom do Espírito Santo. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor. Segue conosco em tudo que faremos ainda neste lugar. Amém.